abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 15. Queria que você prestasse atenção na leitura. Diz o seguinte: agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Feche os olhos, vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Não há Deus como o Senhor, Deus que tenha tanto poder e é capaz de livrar com uma simples palavra. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, Senhor, e nós pedimos: abençoa a tua palavra nesta noite, Senhor, que o Senhor esteja me usando com sabedoria, com inteligência, mas acima de tudo, que a tua unção esteja sobre a minha vida, para que eu possa transmitir uma palavra que venha edificar a vida do teu povo, que possa encher o teu povo de fé, Senhor, que possamos sair deste lugar realmente com a nossa fé restaurada, com a nossa vida restaurada, com um desejo ainda maior de te servir mais e mais, porque não há um Deus como o Senhor, Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus real,
um Deus verdadeiro e um Deus que está neste lugar. Portanto, abençoa-nos. Eu repreendo deste ambiente todo esse espírito maligno que possa impedir da palavra chegar aos corações, que possa trazer distração ou confusão nas mentes. E eu lhe peço, abençoa-nos, ó Pai, pois eu lhe peço isso no nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Essa é uma história muito conhecida, uma história que desde o departamento infantil é contado para as nossas crianças, o livramento de 3 grandes servos de Deus, um livramento onde, olhando pela parte humana, seria impossível deles terem esse livramento. Nabucodonosor, o rei todo-poderoso da Babilônia, que governava todo o mundo naquele momento, ele resolve no seu coração construir uma estátua de ouro com a sua imagem, e essa estátua, ela tinha cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Imagine que tamanho dessa estátua, 30 metros de altura e 3 metros de largura, e exige que todas as pessoas, ao tocar determinados instrumentos que nós lemos aqui, todos se dobrassem, se curvassem e adorassem aquela estátua que era a estátua de Nabucodonosor. Ele se colocou no lugar de Deus, e ele dá essa ordem, mas 3 homens não se curvaram a Nabucodonosor, e eles tiveram que passar por uma prova de fogo. E muitas vezes nós passamos por provas na nossa vida, por situações que são provas de fogo, situações que é a hora do fogo na nossa vida, situações onde nós nos vemos em uma dificuldade tremenda, como nós vemos a vida desses 3 homens de Deus. Talvez você esteja passando por um momento assim, uma hora de fogo, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, um problema na justiça, um problema seja de que natureza for, mas são os problemas que vêm na nossa vida. Infelizmente, alguns desses problemas que nós passamos são causados por nós mesmos, pelas nossas tolices, nossas ações, nossas atitudes impensadas. Muitas vezes nós passamos por horas difíceis na nossa vida, nós mesmos causamos, mas algumas situações não são causadas por nós, são causadas por situações do mundo, cotidianas, ou mesmo situações de perseguições, como nós vemos acontecer na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então nós passamos por situações que são chamadas hora de fogo. A palavra de Deus nos diz dia da tribulação, dia da angústia, do dia mau, chama de muitos, nos fala de várias maneiras, mas sempre é um problema, é hora de fogo, é hora de dificuldade, é hora que precisamos da intervenção de Deus. Sem Deus nós não conseguiríamos sair da situação. Mas aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles nos ensinam como nós devemos passar pela hora de fogo, como nós devemos passar pelos momentos difíceis na nossa vida, onde nós olhamos e não vemos nenhuma solução, onde nós olhamos e nós muitas vezes só vemos a situação piorando a cada dia, e nós vamos aprender nessa noite como passar pela hora do fogo. E eu espero que você não esteja passando, mas talvez você esteja passando. Mas eu quero te dizer que se você não está passando hoje, você pode passar amanhã. E quão bom é a gente saber como passar pelas situações difíceis na vida. Nós vemos que algumas pessoas passam e vem a dificuldade, e elas passam com tranquilidade, com fé em Deus, e vencem
e muitas vezes nem vencem, passam por aquela dificuldade e dão glória a Deus pela dificuldade. E outras pessoas passam desesperados, passam arrancando os seus cabelos, passam negando a Deus, ou até negando a existência de Deus, ou até, muitas vezes brigando com Deus. Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? São situações da vida. Aqui estavam eles passando por uma situação adversa. Então eu queria falar nessa noite algumas situações, como nós devemos passar pela hora do fogo. E a primeira coisa que nós vemos para passar pela hora do fogo, que esses homens nos ensinam de forma muito clara, é que eles mantiveram os princípios de vida deles. Eles mantiveram os princípios de vida. Nos 2 primeiros versículos que nós lemos, e eu vou ler de novo para ficar mais claro ainda, diz assim: agora, o versículo 15 e 16, agora pois está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. O que eles estavam dizendo nesse momento para Nabucodonosor? Olha, nós não vamos responder essa questão, se o nosso Deus vai nos livrar ou não vai nos livrar. Nós não vamos adorar o seu Deus, nós não adoramos, porque nós temos como princípio adorar o único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Nós não abrimos mão do nosso princípio de vida, nós não abrimos mão. Em outras palavras, eles estavam dizendo: nós não abrimos mão da palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, quando nós não abrimos mão da palavra de Deus, nós vamos passar pela hora do fogo, pela hora de dificuldade da nossa vida, e nós vamos vencer no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter princípios. Se a palavra de Deus nos ensina algo, não é o mundo que vai nos contaminar com os seus princípios, dizendo: olha, todo mundo faz, eu também faço. Nós não fazemos, porque todo mundo faz. Nós não fazemos as coisas que as pessoas fazem no seu trabalho erradas, eu não sou obrigado a fazer, porque eu tenho princípios, que eu vou trabalhar honestamente, com transparência, sem mentiras, sem corrupções, porque eu tenho princípios, e esses princípios estão na palavra de Deus. Mesmo que pareça que aquilo ali vai trazer grandes vantagens na minha vida, eu não abro mão dos princípios que estão na palavra de Deus. Eu não abro mão dos princípios que estão na palavra de Deus na minha escola, mesmo que os outros alunos estejam dizendo: oh, mas todo mundo faz, por que você não pode fazer a mesma coisa? Eu não abro mão dos meus princípios. Crente de verdade não vai colar na escola, porque cola é roubar o conhecimento do outro. Ele vai estudar, ele vai arcar com o seu prejuízo quando ele não estudar, e isso é princípio. Se nós queremos ser abençoados na nossa vida, que Deus nos abençoe, que Ele esteja nos dando livramento na hora de fogo, nós precisamos de ter princípios que estão contidos na palavra de Deus. No namoro, eu vou ter um namoro cristão, mas todo mundo está namorando de outra forma. Todo mundo pode namorar de outra forma, pode ter sexo antes do casamento, mas os princípios da palavra de Deus, se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, que Deus olha para você e fala: ali está meu servo, eu vou andar com ele, eu vou livrá-lo. Princípios da palavra
de Deus. Nós precisamos ter princípios. Às vezes a gente quer o livramento de Deus, quer tanto que Deus nos ajude, mas nós fugimos dos princípios da palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos, mesmo que nos custe prazeres, mesmo que nos custe perder algumas vezes coisas que parecem ser boas, mas eu fico com Deus, eu fico com os princípios de Deus. Eles estavam ali sendo condenados à morte, mas eles ficaram com o seu princípio. Eu só sirvo a Deus, eu só obedeço a Deus, eu fico com Deus, mesmo que me custe a vida, mesmo que eu parece que a princípio eu estou perdendo, mas eu fico com Deus. Era isso que eles estavam ensinando. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 10, diz o seguinte: não remova os limites antigos, não remova os limites antigos, os princípios morais da palavra de Deus, os princípios que Deus colocou na nossa vida, não remova. Ah, mas o mundo modernizou. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus tem que ser seguida em qualquer tempo. Os princípios da palavra de Deus, elas não mudam. O mundo pode mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus é fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, e Ele ama aqueles que obedecem a sua palavra. Então nós precisamos estar aí firmados. Lá em Efésios 6, versículo 13, diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Como é que a gente vence? Tomando a armadura de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram porque eles tinham a armadura de Deus, eles tinham a palavra no seu coração, eles tinham a justiça, eles tinham a verdade, eles queriam que o nome de Deus fosse glorificado, eles tinham a fé, eles tinham a armadura da palavra de Deus. Quando nós temos a armadura da palavra de Deus, nós vamos passar pela hora do fogo e vamos vencer no nome de Jesus. Segundo, para nós vencermos a hora do fogo, eu devo passar pela hora do fogo entendendo a soberania de Deus. Eu tenho que entender a soberania de Deus. No versículo 17 e 18 diz o seguinte: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então o que eles estavam dizendo aqui? Olha, Deus é soberano, se Ele quiser, Ele nos livra, se não livrar, ponto final, é porque Ele não queria nos livrar dessa situação, e nós vamos estar com Ele para sempre. O verdadeiro servo de Deus que passa pela hora do fogo, ele entende que Deus é soberano. Nós temos cantado um cântico: se Deus quiser, Ele pode livrar, se Ele não quiser, amém. Era isso que estava no coração desses três servos de Deus. Eles estavam simplesmente pensando o seguinte: ó, Deus tem todo o poder, Ele é que colocou Nabucodonosor no governo, Ele levanta reis e destrona reis, Ele faz com que os príncipes se tornem mendigos e os mendigos se assentem nos tronos. A palavra de Deus nos diz isso, é Deus que tem o controle de todas as coisas. Tem pessoas que acham que Deus perdeu o controle do mundo. Essas coisas que estão acontecendo aí, está para acontecer, aí a terceira guerra mundial, Deus não perdeu o controle não, tudo está no controle de Deus, Deus é soberano. Aí os terremotos, tudo está escrito na palavra de Deus, Ele falou que essas coisas aconteceriam antes da sua volta. Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle das nossas vidas. E na hora que estamos passando pela hora do fogo, é hora de pensar: olha, eu
estou passando por isso, não sei porquê, mas Deus sabe. Deus tem poder para livrar, mas se Ele não livrar, amém. Lá em Romanos, capítulo 8, 28, Paulo, ele expressa isso de uma forma tão linda. Ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas concorrem para o seu bem. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: todas as coisas concorrem para o seu bem. Creia nisso. Todas as coisas concorrem para o nosso bem. Se estamos passando pela hora do fogo, é para o nosso bem. Imagine Sadraque, Mesaque e Abednego depois que saíram dali. Além de ficar bem com o rei, ficaram bem com o rei os constituiu ali na província da Babilônia, os exaltou aqueles homens. Além disso, que experiência maravilhosa com Deus, passar pela hora do fogo e sair do outro lado abençoado, sair do outro lado vitorioso, sair do outro lado com mais experiências para contar. Quem passa pela hora do fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego, como servo de Deus, ele entende que Deus é soberano, tudo concorre para o nosso bem, que Deus está no controle de todas as coisas e que no final vai dar certo. No final vai dar certo em nome de Jesus. Deus, Ele sabe o que faz. Terceiro, eu devo passar pela hora do fogo sabendo que o anjo do Senhor estará sempre comigo. Olha aqui que ele diz no versículo 24 e 25: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E ele disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam pacientes dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode passar pela hora do fogo, mas se você estiver servindo a Deus, você nunca vai estar sozinho. O Senhor estará com você na hora do fogo. O Senhor estará ao seu lado. O Senhor estará, mesmo que as chamas possam arder, e o anjo do Senhor vai estar com você. Mesmo que as águas tentem te submergir, o Senhor estará ali com você. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que nós vemos como experiência de pessoas que servem a Deus, que têm coragem de enfrentar o mundo, de dizer não ao mundo, não ao pecado, não ao que o diabo está oferecendo, dizer eu sirvo ao Deus Altíssimo. Nunca estará sozinho. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 20, a parte B, ele diz: certamente eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não diz talvez, ele diz certamente eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que bom saber que nós temos um Deus que tem tanto poder, mas Ele está tão presente na nossa vida. Ele caminha conosco nos momentos mais difíceis. Ele está conosco e nos dando a vitória no nome de Jesus. Lá o Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O anjo do Senhor, ele está ao nosso lado, ele está ao nosso redor, e nós confiamos, nós acreditamos nisso. As pessoas podem achar que nós somos doidos, não tem problema, pode me achar que eu sou doido, mas eu tenho certeza que quando eu ando pela rua, o anjo do Senhor está comigo. Todos os lugares que eu estou, o anjo do Senhor está comigo, porque é promessa de Jesus. A palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra claramente que nós temos anjos que nos ajudam, anjos que estão ao nosso redor, anjos que nos ajudam nos momentos da hora do fogo, nas horas difíceis, nas horas mais
complicadas da nossa vida, o anjo do Senhor está conosco. Quarto, eu devo passar pela hora do fogo, sabendo que Deus dá o livramento e não deixa marcas negativas. Não deixa marcas negativas. Se você tem ficado com marcas negativas depois de uma provação, o que são marcas negativas? Traumas, depressão, ansiedades. Marcas, são marcas que ficam depois de uma prova difícil, de uma situação difícil. Mas quando nós confiamos inteiramente em Deus, quando nós passamos pela hora do fogo, nós temos que sair como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o versículo 26 e 27. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, porque a obra que Deus faz na nossa vida é completa. Se Deus te livrar da hora do fogo, Ele vai livrar completamente, não vai ficar marca de fogo, seus cabelos não vão ficar chamuscados, suas roupas não vão ficar com cheiro de fumaça, porque a obra de Deus na nossa vida é completa, é completa. Deus quer te livrar dos problemas, das situações adversas, da hora do fogo, mas Ele quer que você saia saudável do outro lado. Ele quer que as pessoas olhem para você e falem: olha, Deus deu um grande livramento, e essa pessoa está liberta, totalmente tranquila, porque ele confia em Deus. Não fica pensando, porque às vezes o que acontece? Que a pessoa sai de um problema e fica pensando: ai meu Deus, quando será o outro problema? Sai de uma enfermidade, fica pensando na próxima que virá. Sai de um problema, fica pensando no outro problema que virá. Não pense dessa forma, porque Jesus Cristo diz: basta cada dia o seu mal. Passou, curta, aproveite, testemunhe de Jesus, fale do que Ele fez na sua vida. O dia que vier outra, Deus vai te dar outra experiência em nome de Jesus. É assim, nós saímos sem traumas, sem depressões, sem ansiedades, das nossas provações, quando nós confiamos inteiramente em Deus, e colocamos a nossa fé e falamos: Deus, o Senhor livrou, amém, glória a Deus. O dia que vier outra provação, é outra provação, deixa para o dia, não fica pensando nisso, apenas glorifique o nome de Deus, cante louvores ao nome de Deus, exalte o nome de Deus, e eu tenho certeza que você estará abençoado. Ninguém vai ver cheiro de fogo, seus cabelos chamuscados, porque o Deus que dá o livramento, Ele dá completo, e Ele quer te dar o livramento completo. Às vezes nós não saímos com o livramento completo por nossa culpa, porque nós ficamos pensando naquilo, ficamos achando que o problema vai voltar. Confie inteiramente que Deus te deu o livramento por completo, em nome de Jesus. E quinto, para a gente terminar, eu devo passar pela hora do fogo de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado. Honra, glória, exaltação, não é porque eu mereço, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aqui no versículo 28 e 29, diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar
como esse. O nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é o nosso Deus, foi glorificado, porque eles passaram de uma forma tão tranquila, de uma forma com tanta fé, de uma forma que eles demonstraram que eles preferiam morrer do que servir a outro Deus, preferiam morrer do que fazer alguma coisa que fosse contra a palavra de Deus. Prefira a morte, era isso que eles estavam falando. Eu prefiro a morte, porque a morte, como o apóstolo Paulo disse, é lucro para o cristão verdadeiro. Nós não morremos, nós passamos para uma outra vida, uma vida ainda melhor, mas enquanto nós estamos nessa terra, nós devemos ter a nossa vida para glorificar o nome do Senhor, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver que somos diferentes, que estamos aqui nessa terra para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Nós não abrimos mão disso, nós queremos que o nome do nosso Deus seja glorificado. O Salmo 118, versículo 23, eu gosto muito desse versículo, que diz o seguinte: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi o Senhor que fez isso na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, por isso o nome dele deve ser glorificado, e foi isso que eles fizeram. Foi o Senhor que livrou Paulo e Silas da cadeia, quando eles cantavam e oravam na cadeia. Foi o Senhor que fez isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque é Deus que dá o livramento. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, foi o Senhor que fez isso. Davi era um menino, um jovem, não preparado para a guerra. Golias era um guerreiro, matador, um gigante. Todos tremiam quando ele andava para o seu lado, mas foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos, porque é Deus que mata os nossos gigantes, é Deus que nos livra das fornalhas, é Deus que nos fecha a boca dos leões, quando eles querem nos engolir, é Deus que nos livra, é Deus que nos livra da hora do fogo. Esse Deus, a honra e glória seja dada a Ele, e Ele tem uma convicção, que quer livrar pessoas que estão passando pela hora do fogo, pessoas que querem e têm o desejo de servi-lo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tiver compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, saiba você que Deus tem compromisso com você, e Ele vai te livrar da hora do fogo. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, abaixasse sua cabeça. Como eu devo passar pela hora do fogo? Mantendo os meus princípios, mantendo os meus princípios. Eu estou firmado na palavra de Deus, eu não abro mão, entendendo que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que o anjo do Senhor, Ele sempre estará comigo, sabendo que Deus dá o livramento, e Ele não deixa nenhuma marca negativa nas nossas vidas, nenhuma marca. Deus quer te dar o livramento, e que não fique nenhum sinal. E também devemos passar, acima de tudo, para que o nome de Deus seja glorificado. Se eu tiver o livramento, glória a Deus. Se eu não tiver, glória a Deus do mesmo jeito, porque Deus é Deus, e Ele é capaz de todas as coisas. Se Ele não me livrou porque não é o momento ainda, ou Ele não quer me livrar nesse momento. Eu queria orar com você. Talvez você esteja passando por uma hora difícil na sua vida, a hora do fogo, o dia da angústia, o dia mau, e você quer falar com Deus: Deus, eu sei que o Senhor pode me livrar,
Assim como o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor pode me livrar. Eu confio no Senhor. Eu quero fazer menção dos teus princípios. Eu quero te servir de verdade. Talvez você não está servindo Deus de verdade, quer tomar uma decisão nessa noite de servir Deus de verdade. Essa é a noite da sua bênção, da sua vitória. Essa é a noite do seu livramento, para que você possa testemunhar, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que só há um Deus poderoso, verdadeiro, transformador, que é o Deus que está aqui nessa noite, e Ele pode te dar o livramento no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, se você quer colocar a sua situação, essa hora que tem sido difícil, nas mãos de Deus, eu queria convidar você a ficar em pé e falar: Senhor, eu entendi que essa palavra foi para mim, e eu tenho convicção que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, fique em pé em nome de Jesus. Nós temos que ser determinados na nossa vida. Deus gosta de gente, Ele mostra isso, que é determinado, que é decidido. Eu quero servir a Deus. Deus, eu estou com esse problema, e eu sei que o Senhor pode me livrar. Deus gosta de pessoas transparentes, e que falam como Sadraque, Mesaque e Abidnego: olha, se o Senhor me livrar, amém. Se não me livrar, glória a Deus. Se Deus falou o seu coração, você tem passado por um momento, nós vamos orar em nome de Jesus. E eu tenho convicção que o Deus que está aqui, Ele pode fazer algo muito especial na sua vida, porque Deus, Ele não é um Deus que ficou no passado, mas é um Deus que está aqui presente, e Ele continua operando milagres na nossa vida, e nós podemos testemunhar disso, e nós temos visto quantos milagres Deus tem feito, quantos livramentos, quantas curas, quanta coisa grandiosa Deus tem feito no nosso meio, e eu acredito no poder desse Deus, e por isso eu exalto o nome dEle, e eu tenho certeza que Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Pai, que bom nós podemos chamar o Senhor de Pai. Que bom é saber que o Senhor está neste lugar, que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos a certeza que o Senhor está aqui. Que bom é saber que o Senhor é um Deus que sabe onde é a nossa dor, qual é a nossa angústia, qual é o nosso problema, o que temos passado. Então é isso, teu servo, Senhor, diante da tua presença, pessoas que tiveram a coragem de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu livramento, eu sei que só o Senhor pode dar o livramento, e em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, eu lhe peço a Deus, que o Senhor esteja agora dando livramento. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. Senhor, eu sei que o Senhor pode curar as vidas que precisam de cura nessa noite. Eu sei que o Senhor pode dar o livramento financeiro naqueles que precisam de um livramento financeiro. Eu sei que o Senhor pode resolver o problema que está atormentando a família, talvez um esposo, a esposa, um filho, e o Senhor é poderoso para fazer isso. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isso por misericórdia na vida desses queridos. Nós só confiamos no Senhor, nós fazemos menção do teu nome, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego só te serviam. Nós só queremos te servir, ó Deus. Nós não temos outros deuses, nós não confiamos em outras pessoas, mas nós fazemos e confiamos no Senhor. Deus, se tem alguém que o Senhor está dando livramento, que não fique nenhum trauma, tira toda a depressão, toda a ansiedade, todo o cheiro de fumaça,
que possa atormentar essas vidas, que possam fazer lembrar, Senhor, do problema, que o Senhor possa libertá-las completamente, pois o Senhor dá livramento completo nas nossas vidas. E eu lhe peço, Senhor, faça isso, manifeste o teu poder. Nós estamos confiados no Senhor e pedimos, ó Pai, que haja milagres nessas vidas, que eles possam sair deste lugar cheios de fé, não duvidando no seu coração, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, não recebe nada, mas que eles possam sair deste lugar confiantes no seu livramento, na sua vitória, pois eu peço isso na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém.